Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro aulão de 2020. Nesta noite, com um tema super atual, eu diria polêmico. 5 professores irão falar sobre racismo e antifascismo. Pegue seu caderno, sua caneta e se prepare para receber mais conhecimento nesta noite. E os nossos professores de hoje são eles. Fala, meu povo, boa noite a todos. Estamos aqui para esse aulão. Nós vamos... Pessoal, só queria pedir aos meus colegas aí para desmutarem os microfones, porque eu estou ouvindo algo meio paralelo aí. Não sei se é. Bom, comecinho a gente está fazendo uns ajustes aí, beleza? Bom, mas a aula de hoje nós vamos abordar 2 temas que são fundamentais, beleza? Nós vamos abordar a temática do antifascismo, que, aliás, nós vamos começar com essa parte, para entender um pouco o que é isso, beleza? E depois nós vamos também trabalhar com a questão que é fundamental, que é a questão do racismo. Como é que o racismo se enraiza, se embrenha aí na sociedade contemporânea, como que é alguma coisa que já vem de tanto tempo permanece. E também estabelecer alguns parâmetros, aliás, alguns paralelos aí em relação a esses 2 movimentos, né? Nós tivemos aí nas últimas semanas manifestações por todo o mundo, né? Não só nos Estados Unidos, Brasil, mas o mundo todo envolvido nessas questões, lutando tanto quanto em relação ao antifascismo, né? Bandeiras por aí, tudo quanto é jeito, e também questões relacionadas ao racismo. O que tem a ver? Qual que é a ligação entre esses 2 elementos? Então, não só eu, Osmarzão, né? Mas como os meus colegas aí, o Lucão, a Raquel, o Tunico, o Canavese, nós vamos tentar esmiuçar o seio falando, nós vamos trabalhar com esses movimentos. Quando fala de movimento, gente boa, eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre, e aliás é importante que nós tenhamos clareza sobre o que vem a ser movimentos sociais, beleza? Então, uma breve definição de movimentos sociais, nós poderíamos entender, compreender os movimentos sociais como um grupo de sujeitos que tem uma visão de mundo similar, transformações ou a manutenção de alguns elementos sociais. Então, isso é importante. Então, um grupo de sujeitos com a mesma visão de mundo que estão buscando ou transformar uma dada realidade ou estão querendo a manutenção de algo. Beleza. Eu vou abordar alguns autores que dá para a gente utilizar para tentar entender esses movimentos, que são movimentos contemporâneos. Nós temos algumas tipologias de movimentos sociais, mas nós precisamos entendê-los como movimentos sociais contemporâneos. Um autor norte-americano chamado Charles Tilly, que é um dos grandes estudiosos sobre movimentos sociais, ele vai entender o seguinte: os protestos, né, que nós vimos nas últimas semanas, eles podem ser compreendidos como ferramentas, beleza? São os instrumentos que os movimentos sociais vão utilizar informações, buscar suas reivindicações, quaisquer que sejam elas. Então, a gente pode entender o seguinte: esses protestos que, aliás, em alguns momentos, em algumas situações, protestos violentos, o que são esses protestos? Eles são parte dos movimentos sociais? Segundo Charles Tilly, sim, faz parte do repertório dos movimentos sociais.
Claro que nós temos múltiplas formas de movimentos, mas esses em questão, tanto o movimento antifascista quanto o movimento negro, né, que é bastante variado no mundo, né, nós temos temos diferenças, então não existe necessariamente um consenso. Nessa situação, nós teremos um movimento que vai reivindicar para si o foco da perspectiva, né? Depois a gente vai comentar sobre ele, mas os movimentos contemporâneos, eles podem utilizar inclusive segundo esse mesmo autor, ele vai surgir a partir do descontentamento, a partir da revolta, beleza? Então, em situações de revolta, depois eu vou pedir para o Tonico falar um pouquinho sobre isso, a filosofia tenta entender o ser humano. Em momentos de revolta, é como se fosse uma explosão dentro do sujeito. Então, é por isso que nós vimos nos últimos dias essa ação violenta, porque é fruto de um processo longo de construção histórica e é como se fosse um grito, né? De não aguentamos mais, enfim, não aguentamos mais essa perseguição, não aguentamos mais esse tipo de organização social, enfim. Outros autores, gente boa, Anthony Giddens, ele vai trabalhar a ideia de que os movimentos eles estão essencialmente no contemporâneo buscando expandir um autor que ele será absurdamente assertivo quando ele vai falar que os movimentos sociais eles não estão buscando simpatia, eles não estão buscando apoio popular. Então, de repente, você está vendo a TV, viu aquele quebra-quebra, e fala assim, mas aí, ó, tá vendo? Por isso que não dá para a gente apoiar o pessoal. Entenda o seguinte, o movimento social ele não está interessado no seu apoio, beleza? Porque as pessoas que estão ali próximas, que já estão envolvidas, já são mais do que suficiente para isso. Claro, que quanto mais pessoas agregar, sempre melhor. E outro ponto que o Giddens destaca é que o movimento social, os movimentos sociais, ele se coloca ali entre a legalidade e a ilegalidade importantes nossos, né, direito político, um dos direitos fundamentais para a cidadania. Então, a liberdade de protesto, de reivindicações, que não são legais. Grande parte dos direitos que nós temos aí são fruto de um processo de lutas ilegais para determinados períodos históricos. Aí o Lucão pode comentar um pouco sobre isso, o Canavese também, e a Raquelzita também, porque ela é das artes, mas ela também é advogada, né? É importante destacar sempre isso. Meu povo, como eu disse, nós vamos começar, nós temos 2 grandes temas. Então, dito tudo isso, eu quero só comentar um pouco sobre o movimento antifascista, que nós estamos vendo aí, muita gente trocou as figurinhas, as fotos, né? Ali do Instagram, do Facebook, né? Aquelas imagens, curiosamente, em 2 cores sempre, vermelha e preta. Por que isso? O que significa isso? Muita gente escreveu textão, falando que era contra, falando que era a favor. Que porra é essa, né? Vamos tentar entender um pouquinho sobre o movimento antifascista. Ele tá doido? Eita! O que foi, rapaz? Deu meu tempo? Deu? Bom, eu vou deixar, então, fazer o seguinte, eu vou passar a bola para não virar a live do Osmar. Eu vou passar a bola, daí depois volta comigo. Pode ser? Fechou? Eu vou passar a bola para o Canavese. O Canavese ia falar sobre o movimento antifascista, então o Canavese já define um pouco, já fala do histórico da parada e já era. Certo, meu caro Canavese, você está no jeito aí ou não? Vamos lá, a bola é minha. Boa noite, galera. Boa noite a todos que estão assistindo, viu? Muito legal a presença de todos aqui. Momentos como esse é sempre bom para a gente esclarecer um pouco, ampliar os horizontes da nossa mente. E para você, estudante, meus parabéns, né? De estar aqui assistindo, compartilhando um pouquinho de conhecimento com a gente, tá? Boa noite aos colegas e vamos com tudo, gente. Bom, vou definir para vocês o que é fascismo. Ou seja, para a gente entender um movimento antifascista, é necessário a gente entender o que é fascismo, ou seja, contra o que esses movimentos
se opõem, tá? Então, faz surgir no chamado período entre guerras, ou seja, entre a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1939. Nesse espaço-tempo, surgiram os regimes fascistas, que nós podemos chamar de regimes totalitários. É a vida, tá? E existem regimes totalitários de esquerda, professor? Sim, existe do Stalin na União Soviética, mas isso é uma outra questão. O fato é o seguinte, galera, o fascismo, a Itália participou da Primeira Guerra Mundial ao lado dos aliados, do lado vencedor do conflito, e um homem que era um jornalista italiano, ele participou desse conflito. O nome desse homem é Benito Mussolini. E por conta da sua participação da guerra, ele, após o fim do conflito, né? A Itália, apesar de estar do lado vencedor, vai mergulhar num período de grande instabilidade econômica, de grande agitação social, desemprego, inflação gerar por conta de falta de emprego, enfim, uma situação bem dramática em termos sociais. E o Mussolini, que lutou na guerra, ele vai fazer uma leitura da seguinte maneira. Na visão dele, no pós-guerra, se deve à falta, por um exemplo, de uma grande autoridade, de um grande líder que coloque as coisas no eixo. Alguém que bata o cajado e com Mussolini, esse caos estabelecido se deve ao fato de nós termos um governo fraco na Itália. Entenda, ele associa governo fraco a um governo democrático. Na visão de líder que diga ao povo o que o povo tem que fazer. Portanto, a essência do fascismo é um regime extremamente autoritário que concentra todo o poder nas mãos de um único homem, de um único líder, na verdade, em suas mãos. E caberia simplesmente impor isso ao povo, que aceitaria de bom grado. Então, é um sistema autoritário que rejeita a democracia, porque ele rejeita o diálogo. Então, a autoridade, em que sentido, galera? Bom, ele viu a guerra, ele lutou na guerra, então, um valor fundamental dentro do fascismo é o militarismo, é a valorização das instituições e dos valores militares. Hierarquia, respeito à hierarquia, disciplina. Os fascistas usavam uniformes militares, eles marchavam, eles faziam saudações, eles desfilam, né? Eles não andam, eles desfilam, certo? Tem bandeira, né? Estandarte para tudo quanto é lado. É um 7 de setembro diário, que é importante. A ideia também do uniforme no fascismo é porque a ideia é que todo mundo tem que ser igual. Eles não aceitam ser alguém que queira se destacar, todos são iguais. O único que vai se destacar é o líder, o qual você tem que obedecer. Eles também são extremamente nacionalistas. Um elemento fundamental do fascismo é o ultranacionalismo, vida pela pátria, vamos morrer pela pátria. Eu sou o verdadeiro patriota. Os outros não são patriotas. Os outros não sabem o que é melhor para a nação. Você está falando Nós do Brasil? sabemos. Estou confusa aqui. Então, né? Não sei. Cada um que interprete aí. Né? Estou falando do fascismo no período entre guerras. Olha como a história ela tem suas coincidências. Né? E, além disso, uma ação de um inimigo comum. O que une a nação para Mussolini é o patriotismo, o sentimento nacionalista e a crença no inimigo comum. Então, quem é o inimigo eleito pelo fascismo? É o comunismo. Então, o elemento na visão deles, os comunistas são parasitas, são pessoas inferiores, são pessoas de mau caráter e querem
devem ser completamente bem presentes no fascismo. E para caminhar no final, né, gente, para eu passar a bola, um outro elemento fundamental do fascismo, gente, o romantismo. Romantismo, professor, romantismo. Quem estuda literatura sabe, gente, qual é o grande atributo do romantismo? A palavra idealização. Se idealizam o líder. A crença no líder é cega. Esse homem que nos lidera tem superpoderes, é um grande homem que vai conduzir a nação à glória. E somente ele é capaz de fazer. Eles idealizam o inimigo de romance, galera. Então eu tenho os bonzinhos, nós, fascistas, patriotas, honrados, e que devem ser exterminados. É um grande livro romântico, é uma novela melodramática. Essa é a ideia. E aí, só para concluir de vez, você tem, depois disso, Mussolini é o primeiro a lançar essa ideologia e a chegar ao poder. Ele toma o poder em 22, na figura de primeiro-ministro. Em 25, ele institui a ditadura fascista na Itália. E surgirão depois Salazar em Portugal, Franco na Espanha e Adolf Hitler na Alemanha, que vai dar um tempero novo para esse inimigo, que além do comunista, é o judeu. E o resto dessa história, eu acho que todo mundo conhece. Beleza, galera? Tá aí a definição de fascismo. Passo a bola para o Lucas agora. Olá, galera. Então. Pode interromper? Por favor, meu querido. Queria fazer um comentário sobre o romantismo fascista. Pode, Rafa? Sinta-se à vontade. Tá tanto para ele quanto para mim. Ah, obrigada. Gente, o romantismo ele é um movimento super plural. A gente vai ter vários tipos de romantismo. O romantismo reformador, o romantismo conservador. E nesses países germânicos, o romantismo fascista ele é muito eloquente, muito. A gente tem um romantismo germânico que é muito voltado para a criação dos mitos, a partir, né, dos mitos da criação do povo alemão, e vai valorizar bastante essa crítica generalizada e radical ao pensamento iluminista. Então, todo esse parlamentarismo e o antissemitismo, que já vem ali do romantismo. Então, especialmente nos países germânicos, esse romantismo ele vai adquirir muito caráter antissemita e de vocação fascista. Mas temos vários, né? Inclusive comunista, né? Tem uma pluralidade bem grande. Que legal que você falou disso, Rafael, adorei. Já peguei aqui, já fiquei com vontade de falar várias coisas, eu não vou falar. É a sua vez, deixa eu falar um pouco também. Porque eu preciso continuar falando diretamente sobre isso que o Canaves falou, que o Rafael falou. Porque ele falou do fascismo na Itália, né? Onde ele foi o precursor, foi na Itália realmente, com o Mussolini. Também comentou ali da sua extensão ali para a Alemanha, que acaba se tornando o nazismo, que tem as suas características próprias. Mas em relação ao Brasil, esse movimento também vai ser presente, e vai se fazer presente. Só que como a gente sabe, né, a Raquel comentou aí também, essa questão do romantismo, do idealismo, tudo isso vai acontecer, quando cai no Brasil, a gente sabe, qualquer ideologia que vem de fora, qualquer pensamento, correntes artísticas também, a Raquel pode confirmar com vocês, chega no Brasil, ela fica diferente, ela vai ter alguma transformação, alguma influência vai acontecer, ou até algum distúrbio pode acontecer. No caso do Brasil, eu quero separar aqui para vocês dois momentos onde a gente consegue perceber uma influência clara do fascismo aqui no Brasil. Então, primeiramente, nós temos um grupo político que é a Ação Integralista Brasileira. Esse grupo formou-se em 1932, ou seja, o fascismo já está estabelecido lá na Itália. E ele vai acabar em 1937. Então, foi um curto período de tempo, com bastante coisa que ele vai influenciar na história do nosso Brasil. Tá? Ele foi pensado a partir do Plínio Salgado. E esse cara até participou do movimento modernista no Brasil. Ele era um escritor também, ele pensava em organizar suas ideias e divulgava isso. Ele vai acabar organizando esses integralistas, né, da AIB, Ação Integralista no Brasil, que basicamente era um grupo, um fascismo sendo reinterpretado para a realidade e para a sociedade no Brasil. Por mais que eles defendessem que isso não fosse verdade. Isso acontecia. Por exemplo, as características, aqui eu vou retomar algumas, né, que o Rafael falou, do nacionalismo. Isso aqui vai acontecer também no integralismo no Brasil. A questão de formar uma identidade nacional bem
forte. O problema é que, separado ali, diferenciando em relação ao nazismo, que precisava ser um puro, aqui no Brasil não tem como essa ideia de raça pura acontecer. Mas eles valorizam muito o indígena. Você pensar, isso é meio diferente, realmente. Só que qual que é o indígena que estão valorizando? O indígena já convertido ao catolicismo. Esse indígena já transformado em um cidadão brasileiro, já incorporado à sociedade. E aí essa miscigenação ela seria muito boa para formar aquilo que o Rafael falou também, de um indivíduo igual, integral. É daí que vem o termo do integralismo. Então, todos os indivíduos da sociedade eles têm que ser iguais. Eles têm que pensar igual, eles têm que agir igual. Essa é a ideia voltada nessa questão do nacionalismo. Também uma situação corporativista. Então, o nosso grupo tem que funcionar e os outros grupos a gente pode acabar até eliminando eles. Essa ideia é muito conservador também. Tradicionalismo católico está envolvido aqui nessa AIB e é também um movimento de extrema-direita. Tá? De novo, se o fascismo na Europa é de direita, no Brasil também não tem como fugir disso. Uma questão bem bacana também é relacionado aí aos símbolos. Os símbolos desse fascismo no Brasil, né? Por exemplo, o Rafael falou da saudação, porque todos eles eram militares, né? Eles se portavam como sendo militares, mesmo que tivessem essa carreira de verdade, mas todos uniformizados. Aqui, no integralismo brasileiro também, todos eles uniformizados, tudo bonitinho, carregando o seu símbolo, que seria o sigma, que representa as somas. Então, tem que somar toda a sociedade no Brasil, tudo que é de bom, e tornar tudo igual. Fora isso, por exemplo, para se cumprimentar, eles tinham um termo que eles utilizavam, que era também indígena, que era Anauê, que significaria basicamente ali, você é meu irmão. Tipo, hoje você chegar e falar, e aí, bro? Fala, brother. É isso. Ou seja, eu e você somos iguais. Nós somos irmãos. Nós defendemos a mesma ideia, baseada nas mesmas coisas. E isso é o melhor para o Brasil. Se todo mundo pensar da mesma forma, isso vai funcionar muito bem. E essa AIB, durante muito tempo, ali o tempo de sua existência, brigou muito contra a ANL. Basicamente, contra os comunistas. Por quê? Aquela briga toda entre fascismos e aí, né, as correntes de esquerda, socialismo e comunismo, está acontecendo essas brigas na Europa, no Brasil isso também vai acontecer. Tá? Só que aqui esse grupo não chegou ao poder, felizmente. Né? Por outro lado, esse grupo acabou apoiando o governo de um cara que também tinha muito dessas características fascistas, que foi o próprio Getúlio Vargas. Então, a gente sabe, né, que Getúlio Vargas governou em diversos momentos distintos, de maneiras distintas também. Mas o foco é a gente falar do período chamado de Estado Novo. Esse período do Estado Novo, de 37 a 45, ou seja, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, tem relação com isso também, foi basicamente a ditadura particular do Vargas. Tá? Também está baseado em diversas características fascistas, por exemplo, centralização do poder, a valorização do líder, o Vargas, ele era o grande líder, centralizou todo o poder executivo era muito forte, absorvendo o poder legislativo. Isso é uma característica bem marcante. O próprio nacionalismo também, né, marcado aí por nacionalismo econômico e também a questão ideológica, anticomunismo é o que unia também o Vargas a esse integralismo. O integralismo até ajudou o Vargas a dar início a esse governo dele, né? Que foi a partir daquela ideia do plano Cohen, que seria um suposto plano comunista para tomar o controle no Brasil. Quem criou esse plano falso foram os integralistas. O Vargas utilizou ele para acabar dando um golpe e assumindo nesse Estado Novo, que é a sua própria ditadura. E outra coisa muito interessante é que a gente pode pensar assim, mas então o Vargas começou a governar junto com esse movimento integralista, os dois estavam juntos. Não, por quê? O Vargas ele vai acabar colocando, a partir aí dessa fase do seu governo, todos os outros partidos na ilegalidade. Então, seja o Partido Comunista, que já era rival dele, já era um inimigo dele, ele vai colocar na ilegalidade. Só que daí os integralistas também. Por isso que é difícil a gente determinar que esse Estado Novo do Vargas era fascista. Primeiro motivo, que ele acabou, né, proibiu os fascistas do Brasil de continuarem funcionando como um partido e tudo mais. Além disso, a gente sabe que o Brasil também foi e participou na Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. Então, como é que a gente pode dizer que o governo do Vargas era fascista, sendo que ele proibiu os fascistas no Brasil de se organizarem e continuarem funcionando, e também foi lutar contra o fascismo lá na Europa. Então, é por isso que a gente tem essa dificuldade de definir. Mas tanto a ação integralista no Brasil,
que não se dizia fascista, quanto o governo do Vargas, a gente pode perceber que são vertentes desse fascismo, dessa ideologia aqui no Brasil, por causa dessa questão do autoritarismo e todas essas características aí que eu defini para vocês. Tá? Então é muito bacana também a gente entender. E isso continua existindo depois, tá bom? Quando a gente tem, depois do governo do Vargas, quando chega no período do regime militar, né, a ditadura civil-militar no Brasil, também tinha características autoritárias, mas também que afastavam um pouco dessa ideologia do fascismo, mas com algumas presenças do integralismo no Brasil, que continua existindo até hoje, tá bom? Só que com uma roupagem diferente. Por isso que existe o movimento antifascista hoje, porque existem movimentos com características fascistas também funcionando até hoje. Bom, acho que eu me fiz entender. O Antônio vai trabalhar um pouco mais com algumas questões bacanas relacionadas ao fato de que esse tipo de ideologia de fascismo, ele é um tipo de pensamento de grupo, das massas. O objetivo é convencer todo mundo a pensar de uma maneira igual. E a filosofia trabalha bastante com essa ideia, e acredito que o Antônio agora vai dar uma aprofundada bem bacana nesse assunto aí. É isso aí. Antônio. Valeu, Luquinhas. Olá, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Galera, a minha fala aqui nesse momento é bem rápida, só para eu fazer uma transição mesmo, para eu dominar a bola que os caras aí, o Osmar, o Rafa e o Luquinhas passaram, para eu tocar para a Raquel. A ideia é vocês entenderem o seguinte: todos esses movimentos, tanto o movimento nazista como o movimento fascista, todos eles têm uma ideia de coletividade. E nós precisamos sempre ficar muito atentos a toda essa ideia de coletividade. Por quê? Porque quando há um movimento, há uma coletividade, existe uma chance muito grande de você entrar nessa coletividade e você se tornar um meio, uma massa, você se tornar um membro massificado de todo esse coletivo. Como isso acontece? Tanto o Lucas como o Rafael já levantaram a bola. Acontece a partir da eleição de um inimigo. Então você entra em uma guerra, e sempre quando você entra em uma guerra, você tem contra quem lutar. Você começa a levantar hinos, você começa a criar símbolos, então você tem cores, você tem desenhos, você tem imagens, a reprodução dessas imagens, elas são, ilustra bem isso, que se chama a Revolução dos Bichos, do George Orwell. É muito legal, porque mostra como, de um modo meio sátiro, mas como que as comunidades humanas, elas fazem com que, claro, movimentos de massa, como eles pensam para tornar o povo ou esse coletivo massificado. E um dos modos mais efetivos, extremamente populares. Você populariza isso, faz com que vire, faça com que vire modinha, sabe? Então fica uma hashtag sempre apitando, fica sempre um tweet batendo na sua porta, e você vai começando uma vez, 2, 10, 100, 1000, e daqui a... Quando nazista, quando você olha para uma mentira, ela é repetida muitas vezes, você acaba quebrando um pouco esse crivo crítico e você acaba entendendo ela como verdade. E isso, segundo um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, que inclusive foi bem deturpado, o que é moral de rebanho? É quando você deixa de pensar por si mesmo, deixa de pensar e dar vazão aos seus próprios desejos e pulsões, e você começa a entrar na voz de um pastor. Não é um pastor religioso, mas é um guia, é alguém que vai guiar a sua vontade, é alguém que tem um caminho certo para você. Pensamento coletivo. Sempre quando você estiver envolvido em uma ação que envolve muitas pessoas, pense, por que você está ali, qual é a ideia de estar ali, e se aquele movimento ele está tomando conta totalmente da sua vontade, do seu jeito de pensar e da sua reflexão. Tá? Então, sempre esses elementos aparecem nesses regimes totalitários, nesses regimes coletivos, nessa questão da massa. E esses símbolos, então, eles sempre elegem um inimigo, sempre tem um contra quem lutar. E a melhor forma de fazer isso, como é que é, Raquelzinho? Criando estereótipos, né? Você cria uma carcaça contra quem lutar. Você cria um alvo, e aí tem muito esclarecido, tem muito claro qual é esse alvo, e aí tiro neles. Raquelzinho vai falar muito bem como que é a arte do seu, Raquelzinho. Toma aqui, o filho é teu. Valeu, Antônio, obrigada. Isso aí. A minha proposta é conversar com vocês sobre o que é o estereótipo. Vocês podem estar pensando, o que o racismo
e o antissemitismo têm em comum, né? O que nazismo e racismo, por que antifascismo e racismo? E eu acho que uma chave de interpretação muito interessante para a gente pensar junto é que nós representamos as pessoas que são diferentes de nós. E nós fizemos isso de uma forma muito estereotipada durante a Primeira, durante a Segunda Guerra Mundial. Nós entendemos a raça, ou nós entendemos o judeu a partir de uma série de propagandas, a partir de uma série de representações. E nós também, não só entendemos a partir das propagandas, mas fizemos a propaganda a partir do nosso entendimento. Isso é pensar a estereotipagem, né? Como que nós representamos o outro. E isso não é diferente do que nós fazemos na contemporaneidade. Então, de modo geral, eu quero que a gente entenda o que é essa estereotipagem e pensar o que o Stuart Hall vai chamar de espetáculo do outro. Como nós temos esse desejo de representar o outro e como esse outro, ele é, inevitavelmente, caracterizado se nós utilizarmos essa linguagem de massa que está aí, dia a dia, na nossa frente. Como que a gente faz isso hoje nas caricaturas, nas publicidades que usam as pessoas negras, ou então em reportagens, de modo geral, sobre imigração? Já parou para pensar nisso? Né? Por que a gente tem esse fascínio tão grande em representar o imigrante que é diferente de nós? Por que a gente tem esse fascismo grande e somos atraídos por representar essa diferença? Para isso, primeiro, a gente tem que pensar o que é o estereótipo, né? Então, o Stuart Hall vai definir o estereótipo de uma forma bem simples, como uma forma de reduzir uma pessoa ou um povo a alguns pequenos fundamentos que são fixados pela natureza e algumas poucas características que são bastante simplificadas. Pareceu que o Antônio liberou o microfone. Você quer falar alguma coisa? Oi. Não, então, Raquelzinha, é porque a gente vai ter um momentinho agora, só para continuar depois a sua fala. Demorou? Vai ter, a produção vai fazer um... A produção. A produção vai fazer um meio de campo aí para a gente conseguir entrar de novo. Júnior, vai mandar aí? Tá bom? Gente, fica com a descrição da Raquel, hein? Continuem aqui, gente, por favor. 2 minutos. Mas aí a gente sai. Não? Não sei, calma. Seu mic tá mutado. E aí, galera? Entrou uma moto aí nesse rolê. Falei junto. É o Henrique entrando no aulão dele. Abre sua câmera, Lucão. Opa, bem lembrado, hein? Então, desculpa, tá? É interrupção, sério. Sem problema. Ô, Júnior. Tá bom, obrigada. Então, desmutem os microfones, moçada. Não tenho, cara. Vai, Raquel. Desmuta o microfone, né? Isso é importante, né? Estamos no ar de novo, então, olha só. Estávamos falando como que a gente representa as pessoas que são diferentes de nós, não é?
E como que na arte ou na caricatura, na propaganda, enfim, nessas representações visuais, quais são as formas típicas de representação que nós usamos na contemporaneidade para pensar a diferença e esses estereótipos populares. Falamos que o estereótipo, na conceituação do Stuart Hall, é quando nós reduzimos algum povo, alguma nação ou indivíduos específicos a algumas características exóticas que estão super vinculadas à sua natureza, então às suas características físicas ou alguma coisa que precisa ser inato, e também simplificando essas poucas características, fazendo uma caricatura exótica, né? Tá aí essa ideia do estereótipo. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, assim que possível, uma caricatura, se não, enfim, vocês podem procurar aí sem problema. Tem uma caricatura que é super interessante, ela foi amplamente divulgada, assim que eu gosto, ela foi amplamente divulgada em um periódico nazista, lá em 1934, chamado Der Stamm. Alguém aí fala alemão para me ajudar? Não? Então tá bom. Der Stamm. Não, tudo bem. O meu alemão também enferrujado. Joga no tradutor que vai ficar bacana. É complicado, Não, alemão é difícil, né? Vou deixar por aí. Bom, essa página do jornal nazista, ele circulou, então, como eu estava falando, lá em 1923 até mais ou menos 1945. Numa edição de 1936, tem uma caricatura que é chave para a gente pensar. Tem a figura de um judeu, ela é completamente... São olhos que expressam bastante raiva, a boca com os caninos imensos, e embaixo dessa graça. Dentro dessa caricatura, gente, a estrela de Davi na testa, ele está devorando 3 pessoas, ele tem o símbolo da maçonaria, e do outro lado ele tem o símbolo do comunismo. O Rafael estava falando para vocês agora sobre essa ideia do nazismo de criar um inimigo comum, não é? E esse inimigo comum, principalmente o comunismo, está altamente ligado à ideia do antissemitismo também. As coisas que são negativas por parte do povo alemão, por exemplo, o fato de ter os caninos grandes, essa animalização da face, e também a associação com o comunismo, com a maçonaria e com a estrela de Deus. Então, não sei, Rafa, o que você acha? É possível pensar a construção desse inimigo comum também a partir da figura do judeu? Com certeza, com certeza. Então, a ideia, assim, é alguém que aquela pessoa que abraçou a ideologia fascista, no caso agora vários fracassos do dia a dia, porque viver não é fácil para ninguém, ela extrapolar isso de forma violenta nesse inimigo que é construído. Né? Então, isso é muito bem uma pessoa. Quando você chega para conversar com ela, se vocês odiarem algo em comum, vocês ficam para eu, no caso do anticomunismo, tanto, né, no fascismo e no nazismo, é um inimigo comum a ser exterminado. Então, ele une, né, a nação. Posso fazer um adendo também? Por favor, Lucas. Já aproveitando, né? Só para também continuar em relação ao Brasil, também o movimento integralista comum, também no Brasil ela vai ser utilizada, tá? E o Vargas também tinha um pouco dessa questão de ser anticomunista também. Então, basicamente, o comunismo serviu para todos os regimes fascistas, foi um alvo para todos eles. Tá? Judeu comunista, judeu só por ser judeu também, mesmo sendo capitalista e liberal, todos eles foram utilizados como inimigo comum. Que perseguição é essa, gente? Poxa vida. Maldade. É absurdo. Então, essa caricatura, gente, ela foi muito veiculada. A propaganda, ela foi um veículo muito intenso de disseminação dessa ideologia nazista. Porque a propaganda nada mais é do que saciar os nossos desejos por uma crença mítica, né? A gente tem que pensar como ela apela claramente, principalmente essa linguagem da propaganda de 1920,
e até na contemporaneidade, para o nosso desejo de acreditar em alguma coisa. Então, esses periódicos que faziam a caricatura do judeu nazista suprem o nosso desejo de um inimigo comum. E na contemporaneidade, será que isso muda? Quer dizer, a gente continua reproduzindo esses estereótipos? Aqui que entra a questão, e talvez muito perversa, da representação dos negros, não é? Por que a gente precisa representar essa diferença? Por que ela é tão, assim, significativa? Porque nós temos essa necessidade de representar as pessoas que são diferentes de nós, e infelizmente a gente faz esse espetáculo do outro porque é uma atitude que é mais fácil e que corresponde aos nossos desejos dessa crença mítica, né? Então, comumente, nós representamos as pessoas que são diferentes de nós, esse é o nosso impulso, a partir de alguns aspectos em uma forma binária de representação. Então, eu tenho eles e eu, fazendo essa diferença. E a diferença ela é muito importante para a gente atribuir significado. Se a gente pensar na linguagem, não é? Só puxar um pouquinho para o meu lado aqui, essa diferença para quem já estuda educação etnocêntrica, né? Então é o estranhamento do outro, tudo aquilo que não que não se cômodo, beleza? Então isso também a partir de uma interpretação que a Raquelzinha está falando. Se a gente for lembrar na história da arte, lembra quando os holandeses vieram para o Brasil e encontraram que seja uma representação, que tem esse jogo, né? Essa forma binária de representação. Ou ele é muito perverso, ou ele é muito bom. Nem sempre, né, ele é o perverso. Mas tem sempre esse jogo de feio ou excessivamente atraente. Esse estereótipo ele é perverso nos dois lados. E a população negra, ela sofre muito com essa representação da alteridade. A arte, ela não é boazinha, né? Toda arte é propaganda, dizia o George Orwell, por exemplo. E ela pode, inclusive, significar o outro a partir de estereótipos muito intensos. Deu meu tempo, Antônio? Fez um sinal aí? Eu gosto do George Orwell. Eu acho que ele ia falar que a arte é malvada e as professoras de arte... Isso aí. Aqui a gente tem uma visão muito romantizada da arte, né? Que vem lá do romantismo mesmo, como se todo artista fosse um gênio que tem esse coração indomável e uma visão superior da natureza. A gente simboliza o cotidiano a partir da obra de arte. E ela reflete muito desses estereótipos. Na arte, pensando, por exemplo, nesses holandeses que vieram para o Brasil, né, o Eckhout, como ele representava esses índios, sempre por esse binômio, ou então o bom selvagem, ou o perverso, o exótico, super claro, né? Por quê? Porque a gente não teve um lugar de fala para que eles construíssem uma visão sobre si. Então, inevitavelmente, é sempre essa visão do outro, e o negro foi muito espetacularizado na história da arte. Tem alguns estereótipos, só achar aqui. Ainda bem que eu marquei aqui com meu post-it. Minha cola, gente. Ô, Raquel, posso aproveitar, então, que você está se organizando aí? Eu queria aproveitar aqui para responder uma questão que foi feita aqui nos comentários, que a gente tem bastante coisa. Mas tem uma pergunta aqui bem interessante do Rod, né? Nosso querido companheiro. Qual que é a importância do Plínio Salgado, que eu estava falando um pouco sobre ele, para a difusão da ideologia fascista no Brasil? Pode-se falar de um modelo neofascista no Brasil hoje, ou de características fascistas no Brasil atual? Bom, eu acredito que sim. Tá? Muitos vão dizer que não, vão tentar afastar a relação entre o fascismo e as situações atuais. Em relação ao Plínio Salgado, com certeza. Tá? Ele foi um dos 3 caras, né, que propuseram, que organizaram e fundaram esse integralismo no Brasil. E ele também foi um cara precursor, junto com alguns outros escritores, e aí com certeza você vai saber bem mais do que eu, de um movimento que ficou conhecido como movimento verde-amarelo, verde-amarelismo, ou também a escola da anta. Porque para ele, Plínio Salgado, a anta seria um animal representado para
Nada pronta. Com certeza, não preciso nem comentar sobre isso. Mas, então, ele foi muito importante, né? Esse movimento modernista que ele funda com a escola da ANTA, vai até acabar se opondo ao movimento antropofágico do modernismo no Brasil, mas com certeza você entende disso mais do que eu. Mas ele é como se fosse um Mussolini do fascismo no Brasil, porque ele vai propagar, organizar e divulgar essas ideias, a criação dos próprios símbolos também. Tudo ele vai acabar criando, ele tem uma influência muito grande nisso. Eu queria dar esse retorno para você. Pode continuar com a sua fala. Só uma observação rápida, né? Essa corrente que o Lucas falou, que é o Moderno 22, há uma associação, né? Fala mais na literatura, mais de Andrade, Olavo, né? Então, Olavo não. Mas o ato falho aqui. Todos de Andrade, Andrade, né? perdão, gente. É o ato falho. O verde amarelismo e defendia, por exemplo, o retorno do Tupi-Guarani como língua nacional. Só um dado curioso, como a ideia de resgatar a nacionalidade, envolvendo inclusive o retorno do Tupi-Guarani. Com certeza, Rafael. Realmente, se a gente fosse trabalhar bastante só com o integralismo, teriam vários outros símbolos, né? Mas o pessoal aí, os nossos alunos do Maranata, com certeza depois vão receber diversos links, diversas aulas que a gente vai ter uma colocação, sim. Vai lá, Raquel. Posso também? Vamos lá. Pode. Tem mais um comentáriozinho do Rode ali também, citando o Gessé de Souza, que aliás é sensacional, falando sobre a fragilidade política, né? Ou ainda chega a adotar uma ideologia de extrema-direita, de fato sedimentada. E, fato, o Gessé de Souza ele cita essa perspectiva, e aí o comentário não chega a ser fascista. Aí eu queria ver até com os meus colegas de história aí também, a interpretação italiana, todo o restante, e aí a gente acaba utilizando a perspectiva fascista, o termo fascismo, para falar sobre apenas algumas características que levam o modelo nazista. Estou correto? Deixa eu tentar falar isso sobre isso, Osmar. O que acontece? A FIO estudou muito, pesquisou. Então, o que a gente costuma dizer? Que a gente não pode classificar o Vargas como elementos fascistas, né? Então, como você bem colocou, o fascismo é um fenômeno típico da Itália, que são extrapolados a outros países. Aí você tem o franquismo na Espanha, o salazarismo em Portugal, né? Mas só para dar um do Vargas em relação ao fascismo italiano, por exemplo. Por exemplo, o monopartidarismo. O monopartidarismo extinguiu todos os partidos políticos. Então, isso é uma diferença. Isso também, no Vargas, é um pouquinho diferente. E por aí vai, né? Então, são elementos simples, tá? Só para colocar. É bem Rafael, realmente é isso. Esse fascismo é o governo italiano. E aí os demais são frações em relação ao fascismo italiano e algumas coisas diferentes. Então é muito fácil a gente falar que não é fascismo, mas a gente tem que ressaltar para o particular dele essa ideia, né? Não é um regime particular. E hoje também, algumas características que nós vemos, né? Então, se quiser jogar para hoje, dá um checklist ali em várias. Mas vamos liberar aqui, ó, isso. Por favor. Então, eu estava falando
como na história da arte, o negro ele foi antes da sua aparência física, como os lábios grossos, os cabelos negros, o nariz largo e assim por diante. E é possível perceber na história da arte, no cinema, na pintura, como que alguns estereótipos se formaram e na atualidade eles continuam nas propagandas e nas representações como um todo. O estudo do Donald Boyd, depois eu mando para vocês o PDF, são 5 estereótipos que continuam presentes na atualidade, como nós representamos os negros. Vamos ver se vocês reconhecem algum. O primeiro é o do pai Tomás, que vem de um livro lá durante o período abolicionista nos Estados Unidos, que retratava esse personagem protagonista negro como muito, muito bom selvagem, sabe? Submisso, estoico, generoso, altruísta, estava super disposto a ser amigo dos brancos. Oh, meu Deus, eles são tão gentis, né? Esse é o primeiro estereótipo que vai aparecer. Não é mera coincidência com o que a gente vê hoje, por exemplo, no Brasil, no nosso cenário político também, né? Como continua essa representação de, oh, meu Deus, eu tenho essa pessoa negra, enfim, que é tão submissa, estoica e generosa comigo. Segundo, o estereótipo do malandro, ou seja, os olhos bastante arregalados, eles são muito animados, né? Criadores de histórias milaborantes, loucas. Se a gente for pensar a própria construção do Saci, né? Personagem da nossa mitologia, são vários meninos negrinhos que surgem de dentro do bambu, e eles saem do bambu e começam a dar nó na crina dos cavalos e tal, e o único dentro de pegar a touca dele e colocar dentro de uma garrafa. Então, são esses estereótipos que continuam. O da mulata trágica. Então, é essa mulher muito bela, muito sensual, que vive nessa mistura das raças e que é incrivelmente sedutora. Qual é o problema disso, né? O problema é, percebam como a gente sexualiza as mulheres negras, e muito. Né? Eu tenho uma colega, por exemplo, que, poxa, todas as vezes, uma vez, nossa, olha que coisa horrível. Uma mãe foi querer elogiar ela e chamou ela de globeleza, né? Quer dizer, poxa, ela não pode ser inteligente, ela não pode ser nenhuma outra coisa. E isso continua sendo reproduzido, inclusive, no cinema. O quarto estereótipo é o da mãe preta, é o dona, que tem uma devoção incrível à sua casa e aos trabalhos. E, finalmente, os negros mal encarados, e por aí vai. Prestem atenção, olha, o quanto que disso não tem, por exemplo, nas séries. Quantos atores brasileiros se recusam a fazer o papel do magnata da droga, do gangsta rap, ou do negro de atitude, né? Por que a gente reduz a essas caricaturas? E como elas são tão perversas? Se a gente pensar nos filmes, os filmes vão reproduzindo isso de uma forma intensa. E é maravilhoso a tentativa de quebra desses estereótipos. Eu estava assistindo esses dias Brooklyn Nine-Nine e eu adorei que você tem um policial negro gigante, muito sensível e homossexual, sabe? A ideia é de romper justamente com esses paradigmas. Enfim, acredito que o meu tempo esteja acabando, depois eu mando para vocês e lidam com ele. O Osmar, ele ia falar de um dos filmes que eu estava pensando. Só uma dica. Vejam os filmes do Jordan Peele. Ele é um dos meus diretores preferidos na contemporaneidade. Ele trabalha a temática negra com uma sensibilidade intensa. Ele que fez, por exemplo, Corra, né, o Get Out, ou Us. Enfim, vai lá, Osmar. E é que você queria fazer um comentário sobre isso? Não, é a vez do Lucas, mas eu vou fazer assim, eu vou passar pro Lucão, que daí eu vou falar sobre o movimento, né, Vidas Negras Importam, e daí eu falo sobre o filme, daí você já chega também dando um rebote. Demorou? Vai, Lucão. Acorda aí, Lucas. Lucas! Bom. O Lucas foi... Isso, vai o microfone dele. Lucas! Solta o microfone. Alguns filmes, não, peraí. Lucas.
Galera, Aí. Vai, Lucas. Eu só tô conseguindo ouvir vocês pela live aqui, o meu aplicativo não tá funcionando bacana, não tô ouvindo vocês não, galera. A gente tá te ouvindo. Eu tô ouvindo vocês com um delay. Osmar, toca então a parte que você ia falar sobre racismo no Brasil, e depois o Luquinha chega falando desse. É por isso que eu tô falando, ó, eu tô ouvindo vocês pela live, e como tem delay, se alguém puder ir tocando, eu acho que eu vou sair e vou voltar, tá? Isso. Boa. Pessoal, então, rapidão, antes de eu entrar no racismo no Brasil, eu estava falando sobre movimentos sociais, eu ia falar um pouco sobre o movimento antifascista que tem aparecido bastante. Só para clarear, viu, gente boa? Bom, movimento antifascista é algo novo? Estão me ouvindo? Sai, Lucas. Movimento antifascista é algo novo? Não. O movimento antifascista ele começa lá na década de 30, na Alemanha, os antifas, né? E eles estão tentando, basicamente, lutar contra o avanço do partido nazista, né, e tal. Claro que eles vão fracassar. Então, é uma união das esquerdas na época. Só que ele não se elimina, né? Ele não se dissolve. Ele permanece com uma espécie de resistência, beleza? E vai seguindo até o pós-guerra, e ele assumirá uma nova roupagem a partir da década de 80, beleza? Então, hoje, o que nós temos de o movimento antifa, que inclusive o Trump comentou sobre a possibilidade de caracterizá-los como movimento terrorista, eles têm uma roupagem mais da década de 80, que tem a ver principalmente com busca por direitos, exposição de empresas que perpetuam ou tentam desenvolver uma forma de um modelo de governança totalitarista. Combate à política de extrema-direita, o neonazismo, a xenofobia, o racismo, são pautas fundamentais do movimento antifa hoje. Então, se alguém te perguntasse, o movimento antifascista, que a gente está vendo, inclusive, na internet, ele pode ser classificado como um movimento social? Sim, ele é um movimento social, que tem todas as características da contemporaneidade e, principalmente, a característica de difusão via redes sociais. Quem vai falar um pouco sobre isso vai ser Manuel Castells, o sociólogo espanhol contemporâneo. Opa, voltei. Lucão, voltou, Lucão? Então, fala a sua parte, depois eu entro para falar sobre o racismo no Brasil. Demorou? Valeu. Vou contextualizar aqui e levantar a bola para o Osmar, que ele continuar ali, que, infelizmente, problemas técnicos acontecem, né? Basicamente, o que eu quero falar é demonstrar para vocês um panorama sobre o processo de abolição da escravidão, né, dessa escravatura toda. A gente entendeu o porquê, né, e aí o Osmar vai complementar depois, por que no Brasil a gente percebe um racismo tão estruturado, né, e ele tão presente na nossa sociedade, mesmo às vezes velado, às vezes estruturado. E para a gente entender isso, eu queria apresentar para vocês um pouco sobre esse processo de abolição da nossa escravidão aqui. Primeiramente, eu vou colocar um ponto aqui, não vai dar para falar da escravidão como um todo, né? Mas vou colocar um ponto para vocês aqui, que seria o de 1810, um tratado entre o governo de Portugal com a Inglaterra, que é o Tratado de Amizade e Aliança, né? Onde a Inglaterra fez esse tratado com a família real portuguesa, que estava fugindo de Portugal por causa do Napoleão e vindo para o Brasil. Dentre os diversos acordos relacionados a isso, se o Canavés quiser comentar também, ele pode, né? Relações comerciais favoráveis, a Inglaterra conseguiu com isso, mas também tinha, nesse tratado todo, uma relação ali, um ideal da Inglaterra de acabar com o tráfico negreiro, já estava conversando e negociando isso com o governo português. A gente sabe, né, que Portugal ele tinha uma participação muito grande nesse tráfico negreiro, então a Inglaterra já queria limitar isso a partir desses acordos. Mas, depois, o Brasil se tornou independente, a gente sabe, né? E aí a negociação da Inglaterra tinha que ser com o Brasil. E aí um outro ponto que aconteceu foi a lei Feijó de 1831, e ela seria uma lei criada pelo governo brasileiro para tentar colocar fim no tráfico negreiro. Ou seja, basicamente ignorando as leis e os acordos que foram feitos com a Inglaterra, o Brasil tenta criar sua própria lei. Só que essa lei, ela infelizmente foi uma lei que não teve um funcionamento na prática muito bom. A gente tem um outro momento, eu vou citando aqui tópico por tópico daquilo que eu acho mais importante para a gente entender o processo, tá?
Na própria Revolução Farroupilha, né, a Guerra dos Farrapos também, a participação ali dos escravos foi importante, e alguns deles conseguiram a sua liberdade após isso, né, nas negociações finais do processo todo. Depois a gente vem com uma lei bem importante, de 1845, que foi conhecida no Brasil, né, a Lei Bill Aberdeen. A partir dessa lei, a Inglaterra ia interferir em qualquer comércio de escravos ali no oceano, proibindo que eles acontecessem. E mesmo assim, o Brasil continuou com o contrabando. Então, percebam que são pequenas conquistas, só que a questão é que não é uma mentalidade antirracista que está promovendo essas transformações. Vocês vão continuar percebendo isso. 5 anos depois da Bill Aberdeen, a gente tem a Eusébio de Queiroz. Essa, de 1850, realmente ela colocou fim ao tráfico negreiro. Coloca na ilegalidade esse comércio de escravos, né, transatlântico, porque o comércio entre as províncias ele ainda pode acontecer. Então, o Brasil criando essa lei aqui, ele está basicamente já colocando um martelo aí na escravidão. Se não pode trazer escravo de fora, só o comércio interno, eventualmente a escravidão vai acabar. Mas percebam que aqui é um ponto importante, depois dessa lei, depois que escravos não vão mais vir para o Brasil e que eles vão acabar, o que poderia ter acontecido, né? Essa mentalidade aí de diminuir e de acabar o mais rápido possível com essa escravidão, ela não vai acontecer. Algumas outras leis vão acontecer por causa de diversos movimentos abolicionistas, só que são leis que, na prática, elas não vão ter um funcionamento muito bacana. Então, a gente percebe que a elite escravista, ela não quer abrir mão dos seus escravos. Então, nós temos, por exemplo, depois da Lei Eusébio de Queiroz, a Guerra do Paraguai sendo um ponto muito importante também, porque por causa daqueles voluntários da pátria, escravos que foram comprados pelo governo para ir lutar na guerra, ou de senhores que mandaram escravos para lutar em seus lugares, depois também esses negros conseguiram a sua liberdade. Isso é muito importante. O que mais que eu posso comentar aqui com vocês? Essa Guerra do Paraguai é muito importante. E depois nós temos em 1871 a Lei do Ventre Livre, né? Que basicamente colocava os escravos que nascessem a partir daquela data como sendo livres. Só que isso na prática não funcionava, porque a criança ela ficava ainda sob a tutela do dono, da sua mãe, até os 8 anos, depois ela o governo podia assumir a responsabilidade por essa criança, só que esse dono receberia uma indenização, ou depois, aos 21 anos, ela podia acabar se tornando livre. Depois temos também mais uma lei, que seria a Lei dos Sexagenários, de 1885, e a partir dessa lei também, seria também uma lei interessante, mas na teoria, porque o escravo com mais de 60 anos, que ainda trabalhasse um pouco mais para pagar essa dívida de se tornar livre, então não faria sentido, né, escravos com mais de 60 anos, 65 anos, conseguindo a sua liberdade. Até que vem a Lei Áurea de 1888, que a gente conhece, que põe fim à escravidão no Brasil. Só que esses escravos que agora são libertos, eles estão perdidos nesse Brasil, né? Eles sofrem ainda com preconceito, com esse racismo, eles não têm estudo, eles não têm emprego, eles não têm como se manter. E isso é um problema muito sério. A gente vai perceber que mesmo depois da proclamação da República, a gente vai perceber que esses ex-escravos, agora cidadãos da República do Brasil, eles não vão ser cidadãos plenos, eles não vão ter todos os mesmos direitos e a possibilidade de participar, assim como os brancos. Então, isso é um caso muito sério. A partir desse momento aqui, a gente percebe que uma luta tem que acontecer, e essa luta ela precisa ser muito séria, porque para resolver todos esses problemas de 350 anos de escravidão no Brasil. Então, nós temos, por exemplo, aqui, percebam, uma lei que foi a lei contra a capoeira, a proibição da capoeira e relacionado também à vadiagem. Só um minutinho, pessoal, tem alguma coisa para comentar aí? Alô? Certo? Tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Uma boa? Só vai, Luquinha, só vai. Esse professor é muito bom, gente. Vocês estão comentando aí, se precisar alguma coisa, vocês me interferem aqui, que eu não consigo acompanhar todo mundo. Demorou. Tranquilo. Eu quero chegar aqui, então, nessa lei, que depois de já libertos esses escravos, essa lei da vadiagem ela vai ser focada principalmente nisso. E a questão da capoeira também. Porque era considerado vadio quem não tivesse comprovar que tinha uma profissão, que tivesse andando à noite na rua, por exemplo, e isso, a maior parte das pessoas que estariam fazendo isso seriam esses negros, que estavam desempregados, vivendo aí nos cortiços das cidades.
Depois também tem o próprio fato da criação das favelas, mas isso aí ficaria mais para frente também. Então, esse negro sempre sendo marginalizado. E o que mais? Tem algumas outras leis que eu preciso trabalhar com vocês, que eu vou apresentar para vocês, mas acho que o pessoal quer fazer um intervalinho agora. Vocês querem que eu pare agora, meus queridos? A gente volta. Sim, chama o break. Vou chamar um intervalinho aqui, daí a gente volta um pouco mais de calma para trabalhar essas questões também. Belezinha? Fiquem aí. Olá. Olá. Voltando. Voltando no intervalo. Osmar, você tá mutado. Não tá saindo seu som, pra mim não tá saindo seu som. Beleza. Não tô te ouvindo, Osmar. Osmar, é você agora. Não, sou eu, ainda tenho mais um pedaço para falar. Ah, então vale, o Osmar vai tentar recuperar. Tá. Posso ir, Júnior? Pode ir, Luquinha. Então, vamos lá. Estamos no ar, estamos no intervalo. Como eu falei para vocês, é difícil a gente acompanhar um pouco aqui os comentários. Mas a Rosinei acabou falando ali, para a gente corrigir, né? O termo fala de um povo escravizado, não escravos. Tudo bem, vamos falar assim. Realmente, a gente precisa entender que eles sofreram esse processo e eles foram tornados escravos de uma maneira completamente ilegítima, tá? A gente acaba falando assim o termo de escravo só para facilitar um pouco a nossa discussão e agilizar o processo, mas é importante a gente manter isso em mente, tá? O povo que sofreu esse processo e foi escravizado, perdeu a sua humanidade por causa desse processo todo, são questões, obviamente, péssimas. O que eu quero colocar para vocês aqui é que já há coisas mais recentes, até para poder passar a bola aqui para o Osmar, para ele trabalhar um pouco mais o racismo na nossa sociedade atual. Nós temos algumas leis, né? A primeira que foi feita em 51, que é a Lei Afonso Arinos, que ela vai estipular que o racismo ele vai ser uma contravenção. E aí, até a própria Raquel pode falar um pouco mais sobre isso, né? Diferenciar o que seria uma contravenção de um crime. Porque a criminalização do racismo, a gente vai ter a partir da conhecida como Lei CAO, que é a lei número 7.716, ela que vai criminalizar o racismo, e isso já a partir da Constituição mais recente que nós temos, em 1989. Então, aí o racismo ele passa a ser crime, onde você não pode pagar uma fiança para conseguir sair, onde ele também é imprescritível, ou seja, se passou 50 anos que você cometeu um crime de racismo e foi comprovado, você vai ser julgado ainda por causa disso. Então, é importante a criminalização do racismo, porque torna a coisa muito mais séria, para tentar inibir isso de acontecer. Só que, por outro lado, também, a gente tem a questão de injúria racial e o próprio racismo, né? Onde o racismo é um crime que você comete contra aquela raça, contra todas as pessoas, contra aquele grupo, contra aquela cultura, né? Contra aquela etnia. E já uma injúria, Raquel, você
me corrija se eu estiver errado, uma injúria ela é voltada especificamente para uma pessoa. Então, você vai estar cometendo um crime contra aquela pessoa por causa da origem dela, e não contra o grupo de uma maneira total. Então, isso também acaba amenizando a questão aí de criminalizar esse tipo de ação. Temos também coisas mais recentes. Pode falar. A questão é que a injúria é quando você ofende a honra de alguém, né? Então, você xingar, você usar essas palavras estaria nesse canto. O racismo está mais relacionado a ações que impedem você de exercer um direito, normalmente, por conta da sua raça. Então, se você impede um homem negro de entrar e usar o seu banheiro no bar, aí é racismo, entendeu? Se você impede ele de entrar na sua loja, se você... estaria aí nesse sentido. Entendi. Muitas vezes alguém que acaba cometendo um crime de racismo vai tentar mudar isso no processo para diminuir, né, o crime cometido. Beleza. Então temos coisas mais recentes também que a gente poderia trabalhar, né, como a própria questão também das cotas raciais, né, é importante, são coisas que estão aí na nossa atualidade. E acho que o Osmar também vai comentar bastante disso, dessa questão do racismo. Temos também, né, o Estatuto da Igualdade Racial, que já dá uma base boa para a gente também. Todas as questões, lutas que estão acontecendo para a gente tentar entender o racismo presente na nossa sociedade hoje, e óbvio que o objetivo, pelo menos deveria ser, né, que a gente consiga combater isso e promover uma sociedade mais justa e mais igualitária. Mas acredito que o Osmar agora vai assumir aí e vai falar bastante dessa questão do racismo aí, a partir do ponto de vista sociológico. Beleza, Osmar? Manda bala? Bora! Estão me ouvindo ou não? Como é que tá? Maravilha! Meu povo, vamos que vamos. O Lucão ele expôs uma série de leis aí para nós que são sensacionais, todas elas fruto de lutas dos movimentos negros no Brasil e no mundo, beleza? Só que eu queria citar um norte-americano sensacional. Ele vai falar o seguinte: o racismo não se acaba com leis. O que ele quer dizer com isso? Ele é contra essas leis, essas medidas afirmativas, enfim, que de certa maneira tenta auxiliar a população negra no mundo? Não, obviamente que não. O que ele está querendo dizer é que é necessário, não basta criar uma lei para acabar com o racismo. É necessário espaços como esse, por exemplo. É necessário, sobretudo, que a população branca, ela faz um erro muito comum das pessoas acharem, os povos racializados são os pretos, os índios, os quilombolas, esses são os racializados. Não, os povos racializados são todos os povos. Dirá esse mesmo autor que o grande problema da racialização do povo branco é que ele não costuma pensar em si enquanto raça, ele pensa apenas no outro enquanto raça, que é aquilo que a Raquelzinha estava falando antes com a gente aqui, né? Ou seja, o povo branco, ele nunca se pensa, ele nunca quando... vou dar um exemplo aqui, eu estou lendo um livro muito legal, que foi indicação de uma aluna minha, Essa Gente, de Chico Buarque, tem um trechinho que ele está falando, dialogando com um salva-vidas que é preto, e ele pega e fala, por exemplo, que ele é escritor, tal, o personagem é escritor e tal. E aí ele fala o seguinte, o salva-vidas pergunta para ele, e esse seu escritor da sua obra aí, esse personagem, ele é branco, ele é preto? O que ele é? Daí ele falou assim, não sei, nunca pensei nisso. O escritor era branco. Ou seja, o branco ele não costuma se pensar enquanto raça, ele pensa no outro apenas. Então é fundamental espaços de debate, sobretudo ouvir o lugar de fala. A população negra tem muito a dizer, a população preta tem muito a dizer, tem muita cultura, muita vontade de construção, beleza? Bom, dito tudo isso, gente boa, eu quero, só para fechar um pouco alinhavar essa temática do movimento social, que também apareceu nas últimas semanas, o Vidas Negras Importam, né? Que surge também um debate paralelo que é curioso sobre isso, mas também não é um movimento novinho, né? Ele surge, é recente, mas surge nos Estados Unidos em 2013, com a hashtag Black Lives Matter, né?
e que surge a partir da absolvição do sujeito que mata um adolescente negro, o George Zimmerman. Ele foi absolvido após matar um adolescente. E aí começa a estourar, pipocar manifestações nos Estados Unidos. É nesse momento que eu queria comentar um pouquinho sobre o filme, Raquelzinha. Por causa que essas manifestações nos Estados Unidos, a partir desse movimento social, que é uma vertente do movimento negro no mundo, nós tivemos vários movimentos negros no mundo aí, tem um filme do Spike Lee, que é o Infiltrados na Clã, que ele tem um momento ali mais para o final do filme que ele mostra algumas manifestações. O filme acho que se passa mais ou menos ali na década de 60, e as cenas do filme ele mantém em preto e branco, ele faz uma transição para aquelas disputas da década de 60, trazendo isso para 2013, 2014, 2017, e aí agora a gente pode colocar também 2020. Beleza? O que foi sensacional, o que ele quer demonstrar, de certa maneira, nessa transição, é que aquelas disputas que ocorriam na década de 60 e desde da escravidão e tudo mais, elas ainda permanecem, elas ainda não se encerraram. Nós temos uma porção de leis, como o Lucão leu aí para nós, só que a gente ainda não colocou uma pedra em cima disso. A gente não resolveu o problema. Por que não resolvemos o problema? Porque a gente não fala sobre isso como um problema. Sobretudo no Brasil. O racismo brasileiro é um racismo velado, como diria Florestan Fernandes, por exemplo. A gente não discute o assunto, beleza? Gosta de passar um pano. Ai, que susto. Desculpa. Fala, meu amor. Não. Foi continuando. Então tá bom. O Lucão falou um pouco sobre por que o racismo ele é tão enraizado. É exatamente por conta disso. Quando fala-se de racismo, a gente tem que entender o seguinte: o racismo, não só no Brasil, mas no mundo, ele assume uma roupagem, aliás, ele é um processo de construção histórica, e por ser um processo de construção histórica muito longo, ele vai assumir aquilo que nós vamos chamar de racismo estrutural. Nós temos várias formas de racismo. O racismo estrutural é talvez o mais importante deles. Por quê? Porque o modelo de sociedade que nós vivemos é um modelo excludente, de um povo que desde a gente pode pegar ali pela história do Brasil, o Estado brasileiro ele foi construído pelas mãos dos escravos. Num primeiro momento, os escravos indígenas, posteriormente a substituição pelo povo negro, raptado, sequestrado da África e trazido para cá. Então nós temos todo um modelo de Estado que foi construído, todo ele estruturado com base na submissão de um povo, que é o povo que constrói as bases do país, porque mesmo após o término da escravidão, não teve um processo de integração, de eliminar essa situação. Basicamente, e aí numa perspectiva de construção de subjetividade, de construção identitária, a gente pode pensar da seguinte maneira: a população negra no Brasil, que aliás beira ali 53% da população entre negros e mestiços, ela acaba não tendo uma referência de construção de subjetividade, porque quando ela chega aqui, ela é escrava. Quando acaba com a escravidão no Brasil, ela acaba sendo excluída dentro do processo, ou seja, ela é marginalizada. Florestan Fernandes tem uma obra chamada A Integração do Negro na Sociedade de Classe, onde ele está fazendo a crítica exatamente desse processo. Acaba a escravidão, mas esse grupo social não foi inserido. O que ele foi? O que aconteceu com ele? Ele foi abandonado. Sobrevive aí. E aí nós temos um aprofundamento absurdo das desigualdades sociais. Com certeza. Passa 10. É isso que eu estava querendo demonstrar, mas por causa da complexidade do que a gente está trabalhando também, a questão do nosso tempo, eu queria demonstrar que todo o processo de abolição dessa escravidão no Brasil, ele foi feito de uma maneira meio distorcida, Que os negros, toda pequena conquista que era concedida a eles, era feita de maneira que fosse um presente que o Estado, que o governo estava dando para eles, também para atrasar a questão das revoltas e todas as outras coisas. Eles foram utilizados, sempre como bucha de canhão. A própria Revolução Farroupilha mostra isso para a gente.
que não garantiu de fato a liberdade deles depois, mas é cada passo desse processo que faz a gente chegar até 1888 com o fim da escravidão, mas entendendo o porquê que isso não foi o fim da escravidão de fato. É isso que eu queria que o pessoal entendesse, né, a partir da minha fala, que você está explicando bastante agora nessa questão do racismo estrutural. Ficou baseado nisso. A elite ela estava mal acostumada, né? Cada lei que era criada, que libertasse algum escravo, quem era mais beneficiado nisso era o dono do escravo, que muitas vezes recebeu uma indenização do governo. Então, eles não queriam que isso acontecesse, né? O próprio fim do segundo reinado está ligado aí a uma questão escravista também. Eram poucos os escravos aí já no final do segundo reinado, mas mesmo assim, os escravistas queriam receber indenização pela libertação deles. Como isso não aconteceu, eles acabam se organizando também com grupos republicanos e aí enfraquecendo todo o governo do segundo reinado. Então, eu acho que a questão é bem essa, um processo que aconteceu, mas ele não foi muito digno por causa da forma como a elite administrou esse processo de abolição da escravidão. Manda lá. E é curioso, né? Como eu comentei, né? Nós temos um modelo de Estado construído pelas mãos dos escravos e após o término da escravidão eles são excluídos e passam a ser tratados como problemas, né? Então ele é visto eles são vistos pela população branca e pelas elites, sobretudo, e a classe média entrando na rabeira disso daí, eles são vistos como o problema do Brasil, tanto que nós temos as propostas e teorias de branqueamento racial, né? Então, o problema do Brasil é a miscigenação, então vamos criar um povo menos miscigenado e trará, incentivando a vinda de europeus para cá também. Enfim, quando fala-se de racismo estrutural, significa que toda a estrutura de uma nação, e aliás, toda a estrutura do sistema que nós vivemos, ele se formata a partir dessa lógica de exclusão social. E aí, no mecanismo de exclusão e desigualdades, nós temos vários elementos de classificação e exclusão. Desigualdade de classe, desigualdade racial, desigualdade de gênero, desigualdade regional, são vários modelos de desigualdade que, portanto, vai criar um hiato, um distanciamento entre grupos sociais. O detalhe é que a população negra ela vai assumir vários desses elementos, que como eles foram excluídos dentro de um processo, não tem toda essa dificuldade de inserção, significa, portanto, que eles não... eles vão agregar, eles vão somar formas de desigualdade, como a própria desigualdade racial, né? E também a desigualdade de classe, porque a imensa maioria da população negra do Brasil, por exemplo, mas a gente pode estender o pano para os Estados Unidos também, e para a Europa, a imensa maioria da população negra são populações de periferia, populações pobres. Então, eles têm um acréscimo. Tem um autor brasileiro chamado Ottaviani, ele vai falar desse duplo preconceito sofrido, porque ele tem o preconceito de ser trabalhador, né, o preconceito de classe e o preconceito racial. E, claro, a gente pode estender mais ainda. Existe o preconceito racial, o preconceito de gênero, então a mulher negra ela vai ser muito mais depreciada, e também outras identidades de gênero, né, perspectivas de gênero, como a mulher trans, o homem trans, o homossexual negro, todos esses vão agregar elementos de exclusão social, beleza? Bom, para encerrar a minha parte, só queria comentar, além do racismo estrutural, nós temos também o racismo institucional, que é um braço do racismo estrutural, beleza? O racismo recreativo, que é gravíssimo, beleza? Esse modelo, porque é aquela roupagem da piada, é a roupagem da arte, a ideia da arte, mas que, de certa forma, como bem lembrou a Raquelzinha, ele propaga o estereótipo, né? Então é só uma brincadeira, porque eu só estou fazendo uma piada. Ele está propagando um modelo, uma caricatura de um personagem que é importante. E só para terminar de qualquer polêmica, de vez em quando eu me pergunto, professor, e o racismo reverso? Gente boa, isso não existe, porque o racismo reverso, eu quero inclusive pedir um pitaco do Tunico, porque o racismo reverso, o racismo, aliás, ele é uma construção histórica, beleza? Que tem raízes históricas muito profundas e é essencialmente uma construção ideológica baseada na lógica de poder. E aí eu queria
que o Tunico falasse um pouquinho aí sobre a ideia de Foucault, o que isso tem a ver, beleza? Então, quando falar de racismo reverso, o maluco te chamou de lagartixa, você só tá ofendido. Racismo não é uma mera ofensa, beleza? Não é disso que se trata, é um problema muito profundo, muito profundo. Não é só bullying. Beleza? Eu passo a bola aí para o Rafa, mas eu queria que o Tunico falasse um pouquinho aí antes sobre isso. Vou falar rapidão. É que assim, todo preconceito ele surge da ideia de um humano perfeito, né? Existe uma parte da antropologia que é uma das ciências sociais, né? Que é a antropologia filosófica, e a gente trabalha sobre a ideia de natureza humana. Os filósofos eles pensam, será que existe uma natureza, uma essência humana, algo que todos os seres humanos possuem? Só que os primeiros filósofos a pensarem nisso foram os gregos, né? Então tinha lá Sócrates, Platão, e aí veio Aristóteles. E o Aristóteles ele estava num momento muito conturbado ali, e ele começou a classificar os seres humanos. E isso não parou até hoje. Então, quando alguém fala que existe racismo reverso, ele está querendo partir da ideia de que o meu time está sendo atacado. Mas não é a ideia de atacar um ao outro, tá? O racismo ele não é uma guerra. O racismo ele acontece ideologias que são sustentados e que a consequência dele ou dela, né, do racismo, da ideia do racismo é a estereotipação, justamente o declínio da imagem de um povo. Então não tem como você procurar justamente no que a Jamila fala do lugar de fala do ser humano, o lugar de fala sempre foi do branco, o lugar, principalmente por conta da criação das universidades. Você pode procurar lá na filosofia medieval, foram pelos brancos. Se você parar para pensar hoje nas universidades brasileiras, o lugar de fala predominante é dos brancos. Conceber essa ideia do racismo reverso por conta justamente do que o Osmar falou, de toda uma estrutura de pensamento. Se você parar para pensar assim, não é achismo, gente, é número. Você pode entrar no site se você pesquisar estatísticas, exatamente essa segregação, né? E isso se manifesta numa relação de poder. Se eu estou na classe, se eu estou na parte das pessoas que são as vitoriosas, eu não quero que meu lugar de fala seja retirado. Existem milhões de exemplos na história disso. O status quo está garantido e quem está sendo oprimido sempre vai querer entrar no lugar do opressor, e isso vira justamente o que a gente chama de guerra ideológica, ou, enfim, todas essas batalhas que surgem. Essa discussãozinha, né, o racismo reverso, ele surgiu novamente aqui, e alguns alunos me perguntaram esses dias, por causa da ideia, né, do movimento social, vidas negras importam. Mas peraí, só vidas negras que importam? A ideia do movimento não é falar só as vidas negras que importam, mas diariamente há muito tempo. Então chega, essa é a ideia. Não é falar somos mais importantes, somos mais bonitos. Não, mas pessoal, por favor, olhem para nós. É disso. Um exemplo muito legal de você pensar nisso, sabe a praia, quando tem os salva-vidas e tem uma criança se afogando? Imagina que o salva-vidas vai pegar a criança que está se afogando e o outro cara eu também sou importante. Também quero. Exatamente. Pelo amor de Deus. Só falar um númerozinho rapidão aqui para fechar. No Brasil, em média, 30 mil jovens morrem por ano. No Brasil. Desses 30 mil, 23 mil são negros. É disso que se fala quando vidas negras importam. Então vamos ter uma atençãozinha para esses 23. Não estafa, acho que é contigo, meu irmão. Perfeito, senhores. Perfeito, vamos lá. A minha função aqui, gente, é fazer um contraponto sobre tudo isso que está sendo dito em relação ao racismo no Brasil, em relação ao que está ocorrendo entre o racismo no Brasil e Estados Unidos. E existem alguns pontos diferentes, evidentemente, pontos em comum, que eu vou tentar trazer para vocês aqui. Se eu puder tentar resumir a questão, claro que é difícil resumir, mas eu diria para você o seguinte: a diferença básica para você entender o velado. É um problema que historicamente é empurrado por debaixo do tapete. As pessoas elas têm dificuldade de assumir que nós vivemos num país racista. O
Osmar deu um número importante, eu trouxe da democracia racial, tá? O Brasil é um país miscigenado, todo mundo se misturou, todo mundo é igual, todo mundo é feliz e os problemas não existem, né? Agora essa visão de invenção lá do Gilberto Freire. Nos Estados Unidos é diferente, gente. Nos Estados Unidos, o racismo, ele é muito mais evidente. No Brasil, ele é evidente, só que as pessoas não querem enxergar. Mas nos Estados Unidos, a coisa é escancarada. No Brasil é mimimi, né? Oi? No Brasil é mimimi, né? Então, no Brasil, as pessoas rotulam como vitimismo, né? E, normalmente, as pessoas que rotulam o racismo com vitimismo, elas são brancas e de um poder aquisitivo elevado. Só uma constatação para você pensar um pouquinho. Mas voltando, então, o que acontece? Você pegar, é bem parecido com o Brasil, né? Você tinha lá as 13 colônias, a porção norte não tinha escravidão, a porção sul, colônia de exploração, trabalho escravo, escravidão negra, igualzinho tinha aqui no Brasil. Tivemos em 76, e como os Estados Unidos é uma república federativa, os estados têm autonomia, e o federalismo norte-americano, ele é, digamos, mais potente que o nosso. Não se esqueça que o Brasil hoje também é uma república federativa. E isso permitiu que os estados agora, não mais leis racistas, né, leis que garantiam a permanência da escravidão. Então, os Estados Unidos era um país independente, a sua independência foi alcançada juntamente com influência do ideal iluminista, que prega isonomia, igualdade, liberdade, e você, ao longo desse processo. História lá na frente, vocês devem ter estudado isso em história já, a famosa Guerra de Secessão, quando os escravocratas querem se separar, né, do resto do país para manter esse regime escravocrata que estava sendo condenado pelo então presidente eleito Abraham Lincoln. A Guerra de Secessão acontece, a escravidão ela é abolida nos Estados Unidos. Isso nós já estamos em 1867. Só que aí tem um porém. A escravidão foi abolida, mas nós teremos um desfecho interessante aqui. A situação é a seguinte, galera. Dado esse federalismo norte-americano, por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem um código penal diferente. Isso no Brasil não existe, tá? Nos Estados Unidos, tem estado, como Texas, tem pena de morte. Dada essa situação do federalismo, os estados do Sul, mesmo com a abolição da escravatura, acionistas. O que isso quer dizer? Leis que privavam os negros de terem direito. E isso vai perdurar, gente, praticamente um século. Nos anos 1960, o movimento negro americano, né, com líderes famosos como Martin Luther King, da versão Malcolm X, uma ala mais radical, influência do islamismo, vão levantar bandeiras de igualdade racial. E vai ter passeata, o pessoal vai para a rua, engajar, até se chegar nesse momento, o movimento negro dos anos 60, de extrema violência com a população negra. Nós tivemos, por exemplo, isso existe até hoje nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, um grupo supremacista dos negros. Então, as leis americanas permitem que um grupo supremacista branco, racista, portanto, existe. Então, essa temática racial nos Estados Unidos, ela é mais acalorada e vai para a TV, vai protestar, o pessoal vai para a rua. Então, assim, é uma questão que, ao longo da história norte-americana, sobretudo nos anos 60 em diante, é um problema que é encarado de frente. Leis mudaram, né, a partir daí, só que aquela coisa, se a gente faz caso de 13%,
né? É um número menor se comparado ao Brasil. O George Floyd foi morto, né, dando origem e isso está sendo pauta no mundo inteiro, porque isso está acontecendo nos Estados Unidos, mas aí eu quero falar, a partir da morte do George Floyd, que foi, né, enforcado, né, asfixiado pelos policiais, isso eclodiu, né, nos Estados Unidos, e toda a imprensa deu muita atenção. Beleza. Mas no Brasil, por que talvez essas de morte de negros, ultimamente, nós tivemos em 2019 dois episódios. Um rapaz negro foi asfixiado num supermercado no Rio de Janeiro, 2019. Um outro homem negro, trabalhador, estava com seu carro, com a sua família, levou 80 tiros do exército. Essas vidas negras importam, hein? Porque talvez aqui no Brasil não houve a mesma repercussão que teve lá. O racismo aqui seja estrutural. E qual que é o problema do racismo estrutural? Você vê essas mortes de modo natural. Esse é o problema. O negro morrer mais, você acha isso normal. Você banaliza essa morte. Você não consegue perceber que existe uma parcela da população que morre mais que outra. Claro, ninguém deveria morrer, não deveria ter assassinato, óbvio. Não deveria ter violência, evidente. Mas não estamos falando de mundial, é realidade, né? E o povo vai falar o quê? Ah, mas morreu porque é bandido. Ah, mas morreu porque... O que ele falou para a polícia? E aí começa essas justificativas, né, Rafa? Querem apenas mascarar. Por exemplo, a polícia dá batida em baile funk, não. A polícia na rave, não sei se é tão normal assim, entende? Então, esses estereótipos, né, esses pré-conceitos, no Brasil é muito maior. 55% da população é preta ou parda. E só para concluir minha fala, a pergunta é a seguinte: esses grupos estão representados, por exemplo, na política? Quantos deputados negros vocês conhecem? Quantos senadores? Excelente. Me dá outro nome. O Supremo Tribunal Federal existe desde a proclamação da República. Quantos ministros nós tivemos? Então, por que essas pessoas não chegam lá? De força de vontade, ou tem algo a mais aí, né? Então, essas questões a gente tem que fazer, né? Então, esse que é o problema do racismo estrutural. Você não enxerga, né? É mais uma morte qualquer. Você, quando chega na classe dirigente, quando chega na elite política, quando chega nos altos funcionários públicos, você não vê negro. E você também acha isso normal. Esse que é o problema, é você naturalizar o preconceito. Então, é uma coisa que, aqui no Brasil, eu acho que a gente deveria pensar melhor em encarar isso de frente. É latente que a escravidão deixou esse péssimo legado para nós. E a gente só vai resolver como a gente está fazendo agora, discutindo isso, encarando o problema de frente. Era isso que eu tinha para dizer. Eu lembrei ontem, rapidinho, ontem eu estava assistindo um documentário e o artista de rua que fez um pôster do Obama optou por fazer o pôster vermelho e azul numa tentativa de desracializar ele, porque achou que isso seria mais interessante para a eleição, né? Mostrando que isso é uma questão muito perversa, né? Então, só para a gente finalizar, galera, claro que toda essa questão que nós falamos, tanto do racismo quanto a questão do antifascismo, são debates que nós poderíamos levar horas e dias aqui. Existe uma literatura, uma gama, uma gigantesca fonte para que a gente possa discutir sobre. Só que eu acho que o ponto mais importante aqui, pegando até um gancho no que o Rafa falou, é que a gente consiga perceber que nesse momento, por exemplo,
a gente está utilizando a internet, que é uma plataforma democrática? Sim, mas nem tanto, nem para todo mundo. A gente está falando de um colégio privado? Sim. Então, se você perceber, nós 5 aqui somos brancos. É muito importante que nós possamos compreender que a discussão agora ela está nesse momento mais quente, nesse momento em ebulição, e nós precisamos, sim. Muitas pessoas vão utilizar um discurso como se quisessem colocar algum tipo de freio nessa discussão. Vocês não podem discutir, vocês não são negros, vocês não são fascistas, enfim. E, de fato, toda vez que nós pensamos no mundo enquanto necessidade da humanidade de pensar, de refletir, você olha para o papel do professor, e o papel do professor é justamente discutir as coisas que estão em evidência, senão a escola não tem finalidade, senão a escola não tem objetivo, se não for levar o ser humano a perceber o lugar dele, a entender como ele pode melhorar. E a melhoria, nesse momento, tem gente sofrendo por conta de um conjunto de ideias, por conta de um conjunto de pensamentos, que as pessoas, na maioria das vezes, não se colocam e não refletem. Então, a necessidade de reflexão aqui é gigantesca. Porque, como o Rafa falou, muitas vezes a gente faz o mal sem saber que está fazendo mal. O que a Hannah Arendt vai chamar de banalidade do mal, né? Ou o que o Leibniz vai chamar de efeito cebola. Por quê? Porque você olha para as camadas que estão mais longe de você e você, às vezes, passa dias sem passar por um bairro mais pobre, sem olhar para uma pessoa que tem uma religião diferente da sua, uma cor diferente da sua, uma cultura diferente da sua, e você começa a achar que aquilo não existe. Então, nós estamos em um país extremamente plural, nós estamos em uma realidade muito globalizada, onde está tudo muito próximo. Então, é sim necessário, cada vez mais, você entender a sua responsabilidade enquanto um ser comunicável, enquanto um ser que estabelece comunicação. Você tem diálogos todo dia, toda hora. Então, você está no WhatsApp, você está no Instagram, você está no Facebook, e tudo isso é meio de comunicação. E o meio de comunicação é a expressão daquilo que você pensa, tá? Então, o nosso recado aqui hoje foi justamente para que vocês parem um pouquinho para pensar nos conceitos, em como a gente pode sair da superfície, se aprofundar um pouco mais, para conseguir realmente entender que o nosso lugar de fala, ele existe, o lugar de fala do outro existe, e que não tem problema nenhum, e que existe a necessidade dessa discussão para a gente conseguir levar um pouco mais de lucidez a momentos onde a superficialidade toca o nosso mundo, e como o Bauman disse, na liquidez de valores, a gente precisa colocar algumas coisas sólidas, e o conhecimento, ele é uma das bases mais sólidas aí. Demorou? Fica aqui meu tchau. Galera, vai falar um tchauzinho aí? Tchau, galera. Obrigado pela presença, né? Parabéns para quem acompanha a live aí. É sempre bom a gente poder abrir a mente, conversar e botar a cachola para funcionar e se localizar enquanto cidadão. Essa é a nossa meta aqui também. Beleza? Abraço para todos. Falou, galera. Até a próxima. É importante que a gente respeite sempre o lugar de fala, como o Tunico deixou claro aí, mas é importante a gente querer entender esse lugar de fala do outro. Então, não tem problema de você estudar sobre os lugares de fala diferentes e levantar a discussão, porque tem que partir de algum lugar. Todos nós, como bem lembrou o Tunico, temos responsabilidade nisso. Valeu! Concordo com o Osmar também. Eu acho que a ideia é essa, né, que tem que partir da gente, todo o processo de transformação. Não dá para esperar que o governo promova essas transformações relacionadas à nossa sociedade. Né? A gente precisa mostrar que a gente quer a transformação acontecendo e exigir que ela aconteça. Né? Não dá só para confiar no governo, não dá para só confiar na questão da versão oficial de todas as coisas do nosso país. A gente precisa sentir, né? Tem que ter empatia, tem que buscar transformação, porque é a melhora da sociedade do nosso próprio país. Né? E agradeço também a presença de todos vocês que participaram, que estão aqui até o final com a gente. Muito obrigado e vamos continuar discutindo esses temas, porque eles são essenciais, né, para a nossa sobrevivência. Muito obrigado, gente. Raquel. A todos. Valeu, galera. Muito bom poder dividir esse espaço com vocês, que são professores maravilhosos, e matar um pouco da saudade de muitos aqui que são nossos alunos queridos. E eu não vejo a hora, gente, de voltar, ver vocês pessoalmente, fazer um aulão suando. Mas estamos aí, que bom que a gente conseguiu fazer isso aqui. Gostei bastante. Então, galera, um grande abraço. Fique agora com o recadinho da Cecília e até mais. Beijos! Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Cecília, de redação do Colégio Universitário Maranata. E, bom, depois dessa aula maravilhosa que vocês tiveram com professores incríveis,
que eu tenho para acrescentar é que, como nós já conversamos muito em sala de aula, hoje vocês puderam ver na prática que a aula de redação não é só aula de redação, não. A aula de redação está na aula de literatura, a aula de redação está na aula de filosofia, a aula de redação está na aula de história, na aula de literatura, por que não de geografia ou matemática? Sim, gente, porque a competência 2 do Enem diz respeito ao grau de repertório sociocultural que o aluno tem. Então, o corretor, na hora de entregar a sua redação para ler, ele vai visualizar se você demonstrou ter conhecimento de várias áreas do saber. Na aula de hoje, então, vocês terão conceitos como moral do rebanho, antifascismo, racismo, como tudo surgiu, por que isso existe, por que isso está tão presente no nosso dia a dia, por que esses conceitos estão nos acompanhando tanto, infelizmente. E, bom, agora com todos esses conceitos em mente, o segundo passo é que vocês saibam colocar isso na redação e mostrar para o corretor que sim, vocês sabem, vocês são bons em repertório sociocultural, vocês possuem conhecimento de mundo, porque é isso que ele vai visualizar, é isso que ele vai procurar saber quando se deparar com o teu texto, tá certo? Então, hoje vocês tiveram a aula, agora fica para vocês a tarefa de trazer a aula que vocês tiveram para a prática, porque eu acho que é esse o caminho, é fazer da aula fruto, no caso nosso, fazer da aula repertório para a sua redação. Lembrem-se, sempre em momentos como contextualização da introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, é preciso que você fortifique o seu argumento, é preciso que você legitime aquilo que você está falando, por meio do quê? Por meio desses repertórios que vocês puderam ver hoje. Para quem é aluno do colégio, eu vou passar para vocês uma proposta que diz respeito a todos esses teminhas aí que vocês viram hoje. Vai dar para vocês treinarem muito, muito bem, tá certo? Beijo, pessoal. Saudade de todo mundo. Tchau, tchau.
Tchau.